Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui no nosso canal, falando sobre o MCCI11, um dos excelentes fundos imobiliários aí, um daqueles bons fundos que tem conseguido bater o IPCA mais 6. Nós estamos nessa série aqui no nosso canal, trazendo vários fundos imobiliários que conseguem bater o IPCA 6, porque tem muita gente que estava vendendo seus fundos imobiliários, né? Pagando lá o imposto de 25% quando você vende as suas cotas, para comprar IPCA 6 quando você não sabe fazer marcação a mercado, ou seja, perdendo dinheiro duas vezes. Perdendo dinheiro quando você vende as suas cotas e tem que pagar 25% em cima do lucro que você teve na venda dessas cotas, e depois pagar dinheiro duas vezes, podendo pagar até três vezes. Por quê? Se você conseguir fazer marcação a mercado, né, você vai ter que pagar o imposto do governo, porque quando você recebe dinheiro dos títulos indexados ao IPCA ou ao CDI, o governo ele come a parte dele. E se você não souber fazer marcação a mercado, aí você perde dinheiro duas vezes aí para o governo, né? Uma vez que você não consegue ter o benefício que o título ia dar, que você já faz você perder, e o pouco que você ganhou aí com o seu IPCA e 6, o governo ainda vai comer ainda uma parte, certo? Então, porque muita gente estava desesperada e correndo para os IPCA e 6, mas estamos nessa série aqui de fundos imobiliários super tranquilo, que conseguem bater o IPCA 6. O MCCI 11 é um fundo que a Toro Investimento passou o ano de 2023 todinho anunciando ele como uma grande oportunidade. Você que era correntista da Toro, toda vez que você entrava lá, você acabava recebendo essa recomendação que eles tinham lá, né? Era o MCCI 11 e o TIGA 11, eram os dois principais que eles sempre estavam lá divulgando como sendo uma excelente oportunidade. Então esse fundo aqui, o MCCI 11, ele acabou de soltar o seu relatório gerencial aí, e mais uma vez uma excelente notícia para o seu cotista, né? Uma vez que ele tem aquela excelente base de cotistas acima de 100 mil, né? 118.523, tem um patrimônio líquido de 1,5 bilhões, ou seja, tanto você que está começando como você que já está posicionado, é um fundo bem interessante para você estudar e colocar na sua carteira. Tem um valor patrimonial de R$ 92,46 por cota, tem uma liquidez mensal de mais de 90 milhões e só por cada dia de negociação ele é negociado na casa de 4,1 milhões. Então, um fundo desse ele é muito seguro. Do ponto de vista de dividendo, seu último dividendo foi ali de 80 centavos. O preço do mercado, ou seja, que a bolsa está pagando pelo seu patrimônio, é de 0,98 e o seu dividend yield anualizado foi de 11%. Aí você talvez pergunte, por que eu vou pagar para um fundo imobiliário para ganhar 11%? É porque você tem que entender que esse 11% é porque ele se valorizou muito ao longo de 2023 e agora no início de 2024. Como essa valorização ela é diária e o dividendo ele é pago uma vez ao mês, se você tivesse comprado ele no ano passado, você estaria ganhando aí mais de 14% isento de imposto de renda, o que é muita coisa, certo? Tanto que se você olhar, olha a taxa média na cota patrimonial dele, IPCA mais 8,4. Ou seja, e você comprando títulos aí IPCA mais 6 quando não é IPCA mais 6 porque você vai ter que pagar imposto. Aqui não, você vai ganhar IPCA mais 8,4 ao ano, isento de impostos, o que é um excelente resultado.
maior parte das suas receitas vem de CRI, uma vez que ele é principalmente fundo de papel. Ele tem correções mais ganho de capital que acontece durante o fluxo da sua carteira. Receita em caixa 0,02 para o seu dividendo. As receitas de fundos imobiliários muito bom, porque é muito previsível, 14 centavos. As suas despesas acabam comendo aí 8 centavos desse dividendo, de forma que no final do mês ele consegue distribuir 80 centavos para o seu cotista. Na sua tabela de rentabilidade, como vocês podem observar aqui, ele parece como se fosse o comportamento do CDI, né? Se você olhar aqui o CDI e você olhar aqui o MCCI 11, você vai perceber que ele tem uma curva de subida que, de certo modo, ela repete o comportamento do CDI, ou seja, a parte patrimonial junto com o dividendo consegue bater até mesmo o CDI. Olha que para bater o CDI é muito difícil você bater o CDI e o fundo conseguiu bater o CDI, né? O MCCI 11 a mercado mais os dividendos é essa curvazinha azul mais escura, né? Que ela vai ficar aqui em segundo lugar quando comparado ao patrimônio do MCCI 11, né? Logo mais embaixo você tem um CDI líquido, né? Quando a gente diz CDI líquido é sem descontar o imposto de renda, né? Porque se colocasse o imposto de renda, essa rentabilidade aqui ia dar menor do que 35, e lá embaixo você tem um IFIX, por quê? Porque o IFIX dificilmente ele vai bater um fundo imobiliário. Se o IFIX bater o seu fundo imobiliário, é porque o seu fundo imobiliário ele é muito ruim, certo? Por quê? Porque o IFIX ele é formado por uma carteira de papel e uma carteira que tem fundo de tijolo. E qual é o problema? Quando o papel se beneficia, tijolo cai. E quando o tijolo se beneficia, papel se desvaloriza. Então, dificilmente o IFIX consegue performar lá nas alturas. Tanto que durante um bom período ele ficou com uma rentabilidade, ou seja, um retorno abaixo de zero. Só começou a subir ali em março de 2023, quando começou os primeiros sinais de que a Selic iria começar a cair, os fundos começaram a performar bem melhor, certo? Mas se nós olharmos aqui do ponto de vista de rentabilidade nos últimos 12 meses, foi de 21,2% contra tudo, inclusive IFIX e CDI, e se for desde o início, aí é de braçada. Por quê? Vai ser 40% aí de retorno, ou seja, muito alto, ou seja, o fundo vem performando muito bem. Se nós olharmos a estratégia de dividendo, excelente, chegou períodos aí a pagar mais de R$ 1. Esse período onde ele paga mais do que R$ 1, a gente consegue ver que dá um dividendo acima de 12%, sendo que no ano de 2022, ali antes da subida da Selic, né, que a Selic acabou subindo ali em 2022, ele chegou a pagar 14%, chegando a um pico de 16,9%. Né? Depois, no cenário de subida de Selic, evidentemente caiu um pouquinho esse dividendo, certo? Mas ele vem pagando aí muito bem no cenário que nós estamos. Do ponto de receita, a receita histórica aqui que nós tivemos agora no mês de abril, 7,6 milhões. Os créditos com a correção, outros 4 milhões. Receitas sobre o caixa ficou 308.519. E os dividendos que vieram de fundos imobiliários, que isso é muito bom, ficou 2,4 milhões. E as despesas ele conseguiu diminuir quando comparado ao mês anterior, o que é um excelente resultado, né? Um acumulado aí excelente deste fundo imobiliário, certo? Se nós formos ver alocações, aí 84% da sua carteira é CRI, né? Ou seja, papel. Tem 11% de fundos imobiliários, que tem entregado aí um excelente dividendo. Crédito estruturado 3%, muito pequeno, e tem um caixa de 2%. Ele é um fundo majoritariamente indexado ao IPCA, né?
e por ele estar indexado ao IPCA na sua majoritariamente, por isso que ele ficou aqui tão alto durante o período aí de Selic baixo, de Selic chegou a bater aí quase 2%, que foi algo histórico, né? Então ele pagou muito. Mas ele tem uma pequena exposição ao CDI, somente de 4%, um CDI mais 3,6%, e tem um IGPM, mas o IGPM passa despercebido na carteira. Distribuição por segmento logístico, comercial e varejo, e uma pequena exposição ao residencial. Maior concentração, 69% em São Paulo, evidentemente todo fundo de papel tem uma concentração maior de São Paulo. Você pode conferir aqui todos esses ativos, conferir cada uma dessas taxas e você consegue ver aí que é uma carteira muito boa, né? Bem equilibrada. Vamos ver aqui os fundos imobiliários, né? Que é uma das coisas que nos interessa muito. Em primeiro lugar, MCHY11, um fundo de papel que paga muito, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre ele e tem dado muitas visualizações, a gente já vai passando mais de 500 visualizações, isso é muito, nosso canal não tem nem 400 seguidores ainda, FLCR 11 0,7, XPCI 11 0,7, HSAF 0,7, Maná 11, um fundo também que vem pagando muito bem, um fundo de papel da Manat, RBRR 11, a maioria dos fundos imobiliários, quando tem cota de outros fundos imobiliários, é o RBR 11, porque em cenários que está favorável para os fundos de papéis, ele vai pagar na média. Em cenários onde o fundo de papel cai muito, ele vai pagar na média. Que média é essa? Entre 12% e 13%. Então, isso é muito bom para quem busca segurança. Game 11, Equi, Kiwi, WHGR11, BIM11, HREC11, RBVI11, RBRY11, um fundo também que se encontrava bastante descontado e se valorizou muito desde o início do ano, né? RBRY11, porque ele está pagando muito. Aqui as descrições de cada um desses imóveis, né? E também vamos ver como é que a bolsa terminou a sexta-feira vendo esse fundo imobiliário. Evidentemente que a gente já sabia o que ia acontecer. Ele vem se aproximando das suas cotações máximas, uma vez que ele foi negociado até sexta-feira na casa de R$ 91,70. Só no dia ele teve uma valorização de 78 centavos, porque os fundos imobiliários de papel têm se valorizado bastante, né, no cenário aí que provavelmente a Selic não vai cair tanto. Do ponto de vista de dividendo, 11,45, eu avisei para vocês, esse dividendo está bem maior, é porque o fundo se valorizou muito. Nos últimos 12 meses, 2,23% em 12 meses, mas olha o que aconteceu dentro de um mês, somente dentro de um mês foi 2,89, ou seja, os investidores estão crescendo os olhos para fundos imobiliários de papel. Por quê? Porque quando você tem os títulos públicos indexados IPCA e 6, tijolo não consegue bater esse rendimento. Não adianta mentir para vocês, mas o tijolo não tem como bater IPCA mais 6. Então não faz tanto sentido, a não ser alguns fundos imobiliários, como BR, CO11, que eu trouxe aqui, XPML, que é um fundo também que consegue bater muito bem, ou seja, vários fundos imobiliários conseguem performar muito bem. Mas quem consegue bater mesmo para valer são principalmente os fundos de papel. Por isso que dentro de um mês o fundo chegou a crescer quase 3%. Por quê? Muita gente está migrando para esses fundos imobiliários, investindo para conseguir aí resistir à atração que está tendo muito grande para comprar títulos públicos, certo? Então, esse era o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez do conteúdo do nosso canal e de, se de alguma forma eu contribuir aí para o seu conhecimento, né? Para você conhecer mais sobre os fundos imobiliários, segue aí o nosso canal, curte aí o nosso canal, deixa algum comentário aí para nossa comunidade aqui seguir crescendo, porque nós comemoramos aí quando cada um de vocês
aderem ao nosso grupo. Nosso objetivo aqui é trazer sempre informações sobre fundos imobiliários. Até no domingão nós estamos aqui postando conteúdo sobre os fundos imobiliários. Um abração para todos vocês, um bom domingo para todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.